Olá, queridos irmãos, meu muito boa noite a todos vocês. Amém. Uma excelente noite aí abençoada na doce presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a todos vocês que estão nesse momento, que vão orar juntamente comigo, que vão em nome do Senhor Jesus, né, acompanhar a leitura da palavra juntamente comigo. Queridos irmãos, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que é uma honra, né, estar aqui com vocês, né, para juntos engrandecermos o nome do Altíssimo, do Poderoso. Aleluia, glórias a Deus, o Deus vivo, do Deus em nome do Senhor Jesus, que nunca perdeu sequer uma guerra, que nunca perdeu sequer uma batalha. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Essa que vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo Jesus, missionária Josi, aqui em nome do Senhor Jesus, do canal Palavra Viva. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de, juntamente com vocês, está orando ao Senhor, né, agradecendo ao Senhor aí por mais um fim de noite, agradecendo ao Senhor aí pelos livramentos, agradecendo ao Senhor em nome do Senhor Jesus pela sua provisão, pelas suas misericórdias, pela sua bondade. Aleluia, agradecer ao Senhor, irmãos, em nome do Senhor Jesus por mais um dia, né, a qual o Senhor ele nos concedeu pela sua infinita bondade. Aleluia, glórias a Deus, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que ai de nós, em nome do Senhor Jesus, né? Se não fosse as misericórdias do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, nós já teríamos sido consumidos. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então nós precisamos, queridos irmãos, a cada dia da graça de Deus, e a graça do Deus Pai vivo, poderoso, ela nos basta para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos estar fortalecidos, né? Louvado seja o santo nome do Senhor, porque, queridos irmãos, há momentos na nossa vida que é muito difícil. Há momentos na nossa vida, queridos irmãos, que somente mesmo a mão do Senhor para nos ajudar, para nos sustentar, para nos deixar e nos colocar de pé, né? Há até um hino muito conhecido em nome do Senhor Jesus, que vem falar, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Se a tristeza do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Oh glória, louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, há momentos na nossa vida, há pelejas na nossa vida, há problemas, há dificuldades, aleluia, há adversidades, há combates, em nome do Senhor Jesus, em que nós precisamos estar firmes e seguros nas mãos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E eu trago uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 7, aonde vai falar assim, queridos irmãos, aqueles que puderem me acompanhar, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor, né? O apóstolo Paulo ali fala em nome do Senhor Jesus, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa palavra no momento final da sua vida. Paulo ali, ele estava reconhecendo a sua vida bem vivida a serviço de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E ele esperava ali ansiosamente a sua recompensa no céu, que está guardada para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles, em nome do Senhor Jesus, que esperam a vinda do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que têm uma vida diante do Senhor, que procuram, em nome do Senhor Jesus, se consagrar, uma vida em nome do Senhor Jesus, né? Como Paulo, aleluia, glórias a Deus, que combateu o seu bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Nós sabemos, queridos irmãos, que a vida de Paulo não foi fácil, que Paulo sofreu em nome do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, dessa palavra da verdade, a palavra de salvação. Paulo, ele sofreu naufrágio, Paulo, ele sofreu perseguições, Paulo sofreu, em nome do Senhor Jesus, prisões, apedrejamentos, açoites, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, passou por diversas dificuldades, mas mesmo, queridos irmãos, diante dessas dificuldades, Paulo manteve a sua fé em Cristo Jesus, porque a fé de Paulo não estava firmada, irmãos, nas coisas terrenas, mas sim na recompensa no céu, nas coisas espirituais. Aleluia, glórias a Deus. E é para isso que eu e você, em nome do Senhor Jesus, devemos todos os dias buscar do Senhor, buscar o reino dos céus, buscar em nome do Senhor Jesus as coisas espirituais. Irmãos, porque se a minha fé e a tua fé estiver firmada tão somente naquilo que Deus pode fazer, aleluia, nas coisas terrenas, naquilo que almejamos, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós não vamos suportar os dias maus, porque o dia mau ele vem, aleluia, ele chega para mim e para você, mas que a nossa fé venha estar tão somente sustentada em nome do Senhor Jesus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na recompensa no céu. Paulo, ele tinha plena certeza e convicção em nome do Senhor Jesus de que a alegria não estava aqui nas coisas deste mundo, que tudo isso vai ficar, tudo isso vai perecer, mas em nome do Senhor Jesus, na salvação, na vida eterna, em desfrutar ao lado do Senhor Jesus ali com alegria, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos, essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vem como uma resposta de Deus para nós nos dias de hoje, aleluia, glórias a Deus, porque nunca, queridos irmãos, foi preciso que nós tivéssemos em nome do Senhor Jesus precisássemos de tanta fé como nos dias em que nós estamos vivendo hoje, como nos dias em que a igreja está vivendo hoje na face da terra. Sabemos que os dias eles são maus, que os dias eles são difíceis, que os dias eles são tenebrosos, aleluia, glórias a Deus, e cada vez mais as coisas estão se afunilando, as coisas estão se estreitando, e por isso, queridos irmãos, é necessário que eu e você esteja firmado na rocha, aleluia, com a nossa fé inabalável em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, que a tua fé esteja firmada na rocha que é o Senhor. Aleluia, que a tua fé não seja em nome do Senhor Jesus edificada ali em nome do Senhor Jesus na areia, que vem o vento, que vem a tempestade, em nome do Senhor Jesus que vem as ondas, em nome do Senhor Jesus, e leva e destrói. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando a nossa fé está firmada na rocha que é o Senhor, queridos irmãos, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir as ondas, em nome do Senhor Jesus, pode vir o que for, aleluia, glórias a Deus, mas você, em nome do Senhor Jesus, permanece de pé, porque é o Senhor Deus Todo-Poderoso que te sustenta a cada dia e que te dá força para vencer. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, os dias eles estão, em nome do Senhor Jesus, né, avançados. O próprio Senhor Jesus, ele declara, aleluia, glórias a Deus, que, aleluia, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ainda há oportunidade para aqueles que não estão na presença do Senhor, ainda há oportunidade para aquele marido, para aquele filho, para aquele familiar, para aquele parente, para aquele amigo que ainda não conhece o Senhor Jesus. E cabe a mim e a você, em nome do Senhor Jesus, pregar o evangelho do Senhor, pois a palavra de Deus fala aí de pregar todo o evangelho, todo
e de pregar o evangelho a todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, irmãos. O amor do Senhor é tanto pela nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ainda está, em nome do Senhor Jesus, de braços abertos, esperando, em nome do Senhor Jesus, por aqueles, em nome do Senhor Jesus, que ainda não tomaram a sua decisão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos, por conta de que os dias estão avançados, de que os dias estão correndo, nós podemos ver isso em nome do Senhor Jesus quando olhamos para uma criança que hoje você vê em nome do Senhor Jesus pequena, amanhã já é um adolescente. Aleluia, glórias a Deus. Então significa que o que era ontem, hoje já não é mais. Aleluia, glórias a Deus. E por conta que os dias estão avançados, que os dias estão correndo, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, estão corridos, assim tem se multiplicado a iniquidade, e com a multiplicação da iniquidade, aleluia, e do pecado, a própria palavra do Senhor vai falar e vai nos declarar que o amor de muitos se esfriará. Não tão somente, queridos irmãos, o amor em nome do Senhor Jesus, do irmão pela irmã, aleluia, do marido pelo filho, aleluia, glórias a Deus, mas também em nome do Senhor Jesus, o amor pela palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando morre, queridos irmãos, o amor pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, morre também a nossa fé, porque você ama a Deus e por isso você tem fé nele. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos, mais que roupa para vestir, mais que comida para comer, mais que carro para andar, eu e você, nós precisamos de fé para poder continuar em nome do Senhor Jesus com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus diante do Senhor, para nós podermos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos de fé, porque a palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele, em nome do Senhor Jesus, que nasce de Deus, ele vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Queridos irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 7, também vai nos dizer, porque andamos pela fé e não pela vista. E o que é a fé, queridos irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. A fé, queridos irmãos, está lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas, aleluia, glórias a Deus, que não se vê, e a prova daquelas, em nome do Senhor Jesus, que se esperam. Então, nós andamos pela fé e não pela vista. Você, em nome do Senhor Jesus, embora a sua situação hoje seja uma situação, em nome do Senhor Jesus, diferente daquilo que você almeja, você tem que ter fé que você vai conseguir, que você vai conquistar, aleluia, que você vai, em nome do Senhor Jesus, passar, em nome do Senhor Jesus, por essa dificuldade, por esse problema, porque o Senhor, ele é o Deus que te ajuda e porque você tem fé nele. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus fala que o Deus, nosso Deus, ele é um Deus do impossível, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque ele é grande, porque ele é poderoso. Aleluia, porque ele é criador de céus e da terra, tudo é por ele, tudo é para ele. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer, porque o que o homem pode fazer sem o Senhor? O que somos nós sem a presença do Deus Altíssimo? Nós não somos nada. Aleluia, glórias a Deus. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé, queridos irmãos, como que você vai adquirir fé? Louvado seja o santo nome do Senhor. Você adquirir fé em nome do Senhor Jesus, queridos irmãos. Você adquirir fé. A fé, a palavra de Deus vem nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você, em nome do Senhor Jesus, começa a ler a palavra de Deus, a partir do momento em que você começa, em nome do Senhor Jesus, a buscar o Senhor, automaticamente, irmãos, em nome do Senhor Jesus, através daquilo que Deus, ele já fez, aleluia, glórias a Deus, você vai adquirindo fé. Porque em nome do Senhor Jesus, irmão, hoje, nos dias de hoje, tudo está tentando tirar a minha e a tua fé. O inimigo, ele não quer que você creia na palavra de Deus. O inimigo, ele não quer que você leia a palavra de Deus. Porque ele sabe, queridos irmãos, que quando você começar a ler, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, você vai ser revestido das armaduras de Deus. Aleluia, você vai calçar os seus pés no evangelho da paz. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus, ela vai te trazer cura. Ela vai te trazer libertação. Aleluia, glórias a Deus. Vendas, em nome do Senhor, vai tirar a venda dos teus olhos, a cegueira, aleluia, pois
Em nome do Senhor Jesus, né? O Senhor, ele fala que o povo, ele perece, aleluia, por falta de conhecimento, porque não medita, aleluia, na palavra de Deus. Mas lá no Salmos 1, no seu versículo 3, vai nos dizer: medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas nunca caem. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, que por mais que você passe, queridos irmãos, por momentos difíceis, por tribulação, aleluia, glórias a Deus, mas você vai continuar ali, em nome do Senhor Jesus, com a sua fé inabalável, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, aleluia, que não se abalam, mas permanece para sempre e eternamente, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você, porque você sabe que tem um Deus que zela pela tua vida, porque você sabe que tem um Deus grande e poderoso. O que é o meu e o teu problema diante do Senhor, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Não é nada, irmãos, quando Deus quer operar, não tem nada que impeça, não tem gigante, aleluia, não tem barreira, não tem muralha, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Nada pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida, louvado seja o santo nome do Senhor. A sociedade, queridos irmãos, ela quer que eu e você acredite que eu e você precisamos de uma mente, aleluia, positiva para poder vencer, para poder prosperar, que eu e você precisam, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. E ter uma mente, um subconsciente, o poder da mente, o poder do subconsciente, que eu e você, em nome do Senhor Jesus, precisa, aleluia, glórias a Deus, de ter pensamentos positivos para poder vencer a tristeza, para poder vencer a depressão. Ei, aleluia, ela quer que você acredite que você precisa ser um super-herói, que nós temos um super-herói, aleluia, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus, ou um semideus na nossa vida. Não, porque quando eu leio a palavra de Deus vai nos dizer que só vai vencer este mundo quem tiver fé no Senhor Jesus, e quem, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, quem tiver fé no Senhor Jesus, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Louvado seja o santo nome do Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos, eu não preciso de livros de autoajuda, eu não preciso de ter uma mente, em nome do Senhor Jesus, positiva, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor, para poder vencer as minhas batalhas, aleluia, porque eu tenho um Deus grande e poderoso, aleluia, um Deus que nunca perdeu sequer uma só batalha, aleluia, ele é o general, aleluia, de guerra, ele é o leão da tribo de Judá, aleluia, glórias a Deus. E eu sei, em nome do Senhor Jesus, que eu tudo posso naquele que me fortalece, louvado seja o santo nome do Senhor. Você precisa de ter uma fé inabalável, queridos irmãos, se revista, como está escrito lá em Efésios 6:10, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar as astutas ciladas do diabo. Aleluia, glórias a Deus, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são tenebrosos. Aleluia, glórias a Deus. É por causa da multiplicação do pecado, porque os dias estão avançados. O amor já se esfriou, o amor de muitos. Então, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de fé para poder vencer, em nome do Senhor Jesus, este mundo. Aleluia, glórias a Deus. A cada dia se apegue, se achegue mais ao Senhor, pois a palavra de Deus vai nos dizer: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário, queridos irmãos, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele é o Filho de Deus, aleluia, e que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, glórias a Deus. Deus, ele pode fazer infinitamente mais, queridos irmãos, daquilo que pensamos e imaginamos. Aleluia, diz a palavra do Senhor que os pensamentos deles são maiores, aleluia, o caminho deles são maiores, aleluia. E se a minha vontade, queridos irmãos, estiver alinhada com a vontade de Deus, porque nem sempre a minha vontade, aleluia, glórias a Deus, é a vontade daquilo que o Senhor tem preparado e reservado para mim. Mas a Bíblia vai nos dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ainda, irmãos, que não seja aquilo, em nome do Senhor Jesus, a qual eu planejei. Mas em nome do Senhor Jesus, os
bem sei eu que tudo pode, Senhor, e que os teus planos em nome do Senhor Jesus jamais serão frustrados. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, né? A Bíblia fala lá no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Aleluia, glórias a Deus, o Senhor, ele sabe, irmãos, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Aleluia, glórias a Deus. Então aquilo qual o Senhor ele preparou para mim e para você, louvado seja o santo nome do Senhor, é a boa e perfeita vontade agradável de Deus para as nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então que você venha crer na palavra de Deus, porque tudo que o inimigo quer é que você não creia nessa palavra, é que você não leia essa palavra, é que você não tenha o conhecimento dessa palavra. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque um homem carnal jamais poderá entender, irmãos, as coisas que é do Espírito. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então que neste dia de hoje você receba fé para continuar, fé para prosseguir, fé para batalhar, para combater os seus combates, irmãos. Que eu e você no final da nossa vida possa falar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Guarde a sua fé, porque nós seremos salvos, diz a palavra de Deus, mediante a graça de Deus, aleluia, pela graça de Deus e mediante a minha e a tua fé. É necessário, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que quando Jesus voltar, você esteja com a sua fé, em nome do Senhor Jesus, inabalável, pois a palavra de Deus também vai nos dizer, em nome do Senhor Jesus, de uma viúva, em nome do Senhor Jesus, que foi pedir para que um juiz iníquo, aleluia, julgasse a sua causa, e de tanto, irmãos, essa viúva importunar aquele juiz que não queria julgar a causa dela, mas de tanto ela bater na porta, né? Julga a minha causa, Senhor juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Aleluia, glórias a Deus. De tanto ela importunar, aleluia, glórias a Deus. De tanto ela perseverar, mesmo diante, irmãos, dos nãos da vida, mesmo diante das portas fechadas, mesmo diante daquela situação, em nome do Senhor Jesus, que talvez ela pudesse olhar e dizer: eu não vou conseguir, aleluia, glórias a Deus, mas ela perseverou. Isso é a fé, irmãos, é a prova daquilo, em nome do Senhor Jesus, que se espera e não vê. Irmãos, muitas das vezes nós olhamos para as situações da nossa vida que você diz: Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho condições, eu não vou chegar lá, aleluia, glórias a Deus, mas você continua tentando. Por quê? Porque você tem fé, aleluia, porque você acredita. Ei, aleluia, glórias a Deus, para você confiar é preciso, em nome do Senhor Jesus, que você conheça. Aleluia, glórias a Deus. Não tem como você ter confiança em Deus se você não conhece a Ele. Aleluia, glórias a Deus. É a mesma coisa, queridos irmãos. Vamos supor que eu tenha um negócio, aleluia, e que em nome do Senhor Jesus eu venda algo, e chega uma pessoa para mim e fala: olha, irmã, eu vou comprar isso, mas eu vou te pagar no Pix tal dia. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu não conheço essa pessoa. Como que eu vou confiar nela? Como que eu vou crer naquilo que ela está falando? Aleluia, glórias a Deus. E bem assim a nossa vida espiritual. Você só vai confiar, aleluia, em Deus, você só vai crer na palavra dele, nele, se você conhecer a ele, se você se achegar a ele, se você tiver intimidade com ele. Se você não tiver intimidade com aquela pessoa, irmão, você não vai vender, aleluia, você não vai confiar, aleluia, glórias a Deus, porque você não conhece, aleluia, glórias a Deus. Mas quando nós conhecemos, queridos irmãos, irmã, leva, pode levar, você me paga tal dia, aleluia, você descansa, irmã, você descansa, irmão, aleluia. Por isso que é necessário que eu e você, em nome do Senhor Jesus, creia, aleluia, que eu e você creia que Deus, ele é poderoso, que eu e você, em nome do Senhor Jesus, se aproxime do Senhor e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, né? Nós temos que ter fé, queridos irmãos, para crer nos milagres de Deus. Fé para crer em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Nós sabemos, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, que existem muitas coisas errôneas nas igrejas hoje. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Há pessoas que usam de má fé. Há pessoas com espírito de engano. Aleluia. Há pessoas, em nome do Senhor Jesus, que estão escandalizando o nome do Senhor, o evangelho do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Querendo para si a glória de Deus, usando, aleluia, o nome de Deus em vão, usando em nome do Senhor Jesus
Deus, aleluia, glórias a Deus, não se deixa ser usada por Deus, as pessoas usam Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, mas Deus jamais vai deixar escarnecer, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, mas a palavra de Deus vai nos dizer, acautelai-vos dos falsos profetas, aleluia, glórias a Deus. Então por isso, irmãos, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estar firmado no Senhor, aleluia. Pois a palavra de Deus lá no Salmo 40 vai nos dizer, esperei com paciência no Senhor, aleluia, Ele ouviu minha oração, ouviu o meu clamor, aleluia, ouviu o meu clamor, aleluia, glórias a Deus, firmou os meus pés sobre uma rocha, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, me tirou de um chado de lodo horrível e firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nos dá a vitória, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, mas você precisa perseverar, você precisa, em nome do Senhor Jesus, perseverar e esperar com paciência no Senhor, aleluia, porque Deus, Ele tem o tempo certo, não é no meu tempo, não é no teu tempo, aleluia, é no tempo de Deus, e Ele sabe o momento certo de entrar com a provisão, Ele sabe o momento certo de nos dar a vitória, aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, irmãos, Ele não nos prometeu casa, Ele não nos prometeu chave de carro, Ele não nos prometeu, em nome do Senhor Jesus, nada. Aleluia, glórias a Deus. O que o Senhor nos prometeu, aleluia, essa foi a maior promessa do Senhor para mim e para a tua vida. É o novo céus e a nova terra, é a nova Sião, a nova Jerusalém, a qual, em nome do Senhor Jesus, aqueles que vencerem o seu eu, o seu pecado, aqueles que vencerem em nome do Senhor Jesus, né, e forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro, herdarão o reino dos céus. Aquele que vencer o seu eu, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, aquele que se consagra, que procura em nome do Senhor Jesus obedecer ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, obedecer a sua palavra, aqueles em nome do Senhor Jesus que andam em santificação, aqueles em nome do Senhor Jesus que procura fazer como Paulo, renunciando a si mesmo a cada dia e vivendo em espírito, irmãos, não segundo a carne, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, né, mas que a cada dia procura em nome do Senhor Jesus, né, buscar a presença de Deus e estar com o Senhor, aleluia, glórias a Deus, e ter uma vida ali consagrada a Deus, aleluia. Esse sim está reservado a coroa em nome do Senhor Jesus de glória, a coroa da vida eterna, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então é para isso, irmãos, que Paulo viveu, aleluia, porque a palavra do Senhor também vai nos dizer, né, que Paulo, em nome do Senhor Jesus, disse, e deixando eu as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, prossigo para a frente, rumo, em nome do Senhor Jesus, ao prêmio do chamado celestial. E é para isso que eu e você, é com essa fé fundamentada, em nome do Senhor Jesus, né, na fé de Paulo, que nós temos que avançar, que nós temos que prosseguir. Irmãos, mantenha a sua fé firme e conectada tão somente no Senhor Jesus, porque se a sua fé estiver conectada nas coisas aqui terrenas, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nos seus próprios objetivos, em nome do Senhor Jesus, você não vai conseguir suportar os dias que estão por vir. Aleluia, glórias a Deus, mas que a tua fé esteja tão somente no Senhor, aleluia, nas coisas espirituais, porque, irmãos, em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele é um Deus que sabe o que eu e você precisa, o que eu e você necessita, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar, aleluia, glórias a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, e se você tem o Senhor como seu pastor, aleluia, nada vai te faltar, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que aqueles que temem ao Senhor de nada tem falta. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E que se Deus quiser, irmão, te abençoar, se Deus quiser te dar uma casa, se Deus quiser te dar um carro, se for em nome do Senhor Jesus, da vontade de Deus que isso aconteça, que você, em nome do Senhor Jesus, né,
obtenha aquilo que você realmente almeja, aleluia, glórias a Deus, Deus ele vai fazer, aleluia, porque ele é Pai. Se nós, como em nome do Senhor Jesus, como Pai, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia fala que nós que somos maus, aleluia, glórias a Deus, imagina o Senhor que é bom, que é misericordioso, imagina o Senhor que é um Deus de amor, aleluia, mas também é Deus de justiça, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então ele é o meu Pai, ele é o teu Pai, aleluia, glórias a Deus, e nós temos que pedir ao Senhor. A palavra de Deus fala: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, aleluia, glória, buscai e acharás, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, se abre, todo aquele que busca, acha, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Isso vai depender da tua fé, e se a tua fé estiver alinhada com a vontade de Deus, é isso que eu digo, não tem para onde, não há nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Se ele é por nós, quem será contra nós, queridos irmãos? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, Deus, tenha fé, aleluia, porque Deus, ele está cuidando de você, aleluia. Há pelejas na nossa vida que nós nem temos que pelejar. Olha as misericórdias do Senhor, olha o amor do Senhor pela minha e pela tua vida. Há pelejas em nome do Senhor Jesus que não é tua, aleluia, mas é do Senhor, aleluia, glórias a Deus. É o Senhor que vai adiante de ti, é o Senhor que sai à tua frente, é o Senhor que te dá vitória e entrega os teus inimigos nas tuas mãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas tenha fé, aleluia. Procure viver uma vida que agrada a Deus a cada dia. Procure estar aos pés do Senhor a cada dia. Aleluia, glórias a Deus. Quando Paulo, queridos irmãos, ele fala, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E deixando eu as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, aleluia, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Sabe o que Paulo está querendo dizer para mim e para você? Continua fielmente no caminho que é estreito e apertado, aleluia, que te conduzirá para a vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor, que eu e você venha continuar firme nas promessas do Senhor, firme em nome do Senhor Jesus, né? Com o Senhor ali procurando fazer em nome do Senhor Jesus a vontade dele, aleluia, está aos pés dele, remindo, aleluia, em todo o tempo, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, que a minha e a tua lamparina venham estar acesas e que possamos estar cheios do azeite, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Porque, queridos irmãos, não é, aleluia, glórias a Deus, o importante não é quem vai quem vai começar queimando, mas quem vai em nome do Senhor Jesus ter azeite, ter combustível, aleluia, para queimar até o final, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então que eu e você venha permanecer firme, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, pois a palavra de Deus também vai nos dizer, aleluia, que Paulo também em nome do Senhor Jesus falou: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então que eu e você venha viver a cada dia, aleluia, com a nossa fé no Filho de Deus, aleluia, que ele se entregou e sim, aleluia, que nos amou primeiro e se entregou por nós. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Que a cada dia venhamos renunciar ao nosso eu, irmãos, para viver o chamado do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, que a cada dia você venha se revestir mais e mais do Senhor. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Fique com essa palavra, guarde na tábua do seu coração, para que nem eu e nem você venha pecar em nome do Senhor Jesus contra o Senhor Jesus. Pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor, ele te abençoe, que o Senhor, ele te proteja, que o Senhor, ele guarde a sua vida, que o Senhor, ele guarde a sua casa, guarde a sua família, e que ele multiplique nesse dia de hoje a tua fé, aleluia, assim como ele multiplicou aqueles 2 pães, em nome do Senhor Jesus, aqueles 2 peixes e aqueles 5 pães, que haja multiplicação de fé, que haja multiplicação do sobrenatural na tua vida. Neste dia de hoje eu profetizo, as bênçãos do Senhor sejam derramadas
sobre ti. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Ei, irmãos, vamos ter a fé que agrada a Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, aleluia, glórias a Deus, ela sofria de uma enfermidade já há 12 anos, já tinha gastado todos os seus recursos com médicos, aleluia, com remédios, e nada, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o curar aquela mulher, porque há enfermidades e há problemas na nossa vida que não é em nome do Senhor Jesus para a morte, aleluia, mas é para a glória de Deus seja manifesta na minha e na tua vida, aleluia. E aquela mulher tinha tanta fé, irmãos, que ela falou que se ela tão somente tocasse na orla do mestre, ela seria curada. Olha que fé maravilhosa, olha que fé extraordinária. E assim, irmãos, ela rompeu barreira, ela rompeu o protocolo, aleluia, ela rompeu a multidão, ela não se importou com o que as pessoas iam pensar, iam falar, iam dizer, aleluia, a multidão ali, em nome do Senhor Jesus, ela rompeu aquela multidão e tocou na orla do mestre de uma maneira, em nome do Senhor Jesus, que saiu virtude do Senhor. Então, que neste dia de hoje aí você possa tocar, aleluia, no poder do Senhor, na orla do mestre, e que possa sair virtude do Senhor para mim e para a tua vida, amém? Fique com essa palavra e eu agradeço a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, louvado seja o santo nome do Senhor, e até mais um vídeo pelo poder que há no sangue de Jesus, amém? Amém e amém, graças a Deus.